E nós vamos ter a Mônica Pitanga, que é mãe rara, a mãe da Luísa, mãe da rara Luísa, que tem uma doença rara, sarcoma irritante. Ela é cofundadora da ONG Mova-se, ativista da inclusão, educadora parental e agora escritora. Ela hoje vai lançar o seu livro aqui, às 18 horas, Pontos de Afeto. E ela vai falar isso para a gente também. Mônica, obrigada. É um prazer imenso. Vai que é tua. Prazer é meu. Pessoal, bom dia. Acabei de chegar, depois de um voo cancelado, um estresse para chegar aqui. Eu venho lá do Espírito Santo. Vamos começar, né, com essa responsabilidade aqui de falar sobre educação parental no combate ao preconceito. No meu caso, o capacitismo. Essa é a minha família. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 43 anos, tenho 1,60 m, estou vestindo uma blusa branca, uma calça vermelha, cabelos lisos, um pouco abaixo do ombro e olhos castanhos. Eu sou casada com o Bruno há 21 anos, tivemos 5 filhos, 2 não estão mais aqui. A Luísa, a mais velha, que tem 19 anos, ela foi diagnosticada com uma doença rara, mas também nasceu prematura e teve uma paralisia cerebral no parto. Aos 11 anos que veio o diagnóstico da doença rara. Tenho o Thor, de 12, e a Laila, de 10. Eu sou filha do Nelson e da Rosane, a primeira filha, tenho 2 irmãos. Formei em administração de empresas, trabalhei no mundo corporativo, até que eu me vi mãe de uma criança com deficiência. Eu tinha 24 anos na época, eu não estava preparada para ter um filho com deficiência, e aí eu tive que estudar muito, eu tive que buscar muita informação, fazer muito curso, conhecer outros pais, e me tornei educadora parental, certificada em disciplina positiva e parentalidade e educação positivas, pela Escola de Portugal. Me tornei ativista da inclusão, criei uma ONG lá em Cachoeiro da Pemirim, Espírito Santo, que é o Mova-se, que luta pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E hoje estou lançando esse livro, que é um sonho, né? Estou muito feliz. E nesse livro eu conto a nossa história e dou dicas para pais e educadores do que eu aprendi nessa caminhada. E eu vou começar com uma pergunta. A gente está aqui com esse auditório, aqui, com esse teatro cheio, lindo. Tem bastante gente em casa também. Então, eu queria perguntar, quem aqui saberia levantar a mão e falar o que é o capacitismo? Levanta a mão, por favor. 2 pessoas levantaram, é isso? 3, 4, 5. É a minoria, né? O capacitismo é uma palavra nova no Brasil. O capacitismo é esse preconceito, né, contra que as pessoas com deficiência sofrem, que elas são vistas como menos aptas, como incapazes de gerir suas próprias vidas. Ele é baseado numa lógica eugenista que espera que todo ser humano gere indivíduos dentro de uma certa normalidade, de um certo padrão. A pessoa no capacitismo com deficiência ela é vista como uma coitadinha, como um fardo, como um problema, ou então como um anjo, né? Um guerreiro, um herói da superação. Então, ele desumaniza, porque ele coloca a pessoa lá embaixo ou lá em cima, num pedestal. E, na verdade, a pessoa com deficiência ela é um ser humano, como qualquer outro, né? Ela tem umas características diferentes, mas ela quer ser respeitada como um ser humano. Eu trouxe esse dado aqui, que é do último censo do IBGE, ele está desatualizado, 2010, mas é o último censo que a gente tem, né? Esse ano está acontecendo aí agora no final do ano, uma pesquisa, mas ainda não foi divulgada, que 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso equivale a 1/4 da população brasileira. E no mundo, nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência. Então, é uma minoria gigantesca. E aí, onde estão essas pessoas que não estão aqui com a gente? Não estão nos restaurantes, nas viagens, não estão nas faculdades, nos cursos, na escola do filho. Cadê esse monte de gente? Esses 45 milhões de brasileiros. Por que eles não estão aqui com a gente hoje? E não estão nos lugares? Porque o preconceito ainda é muito grande, porque a falta de acessibilidade no nosso país é muito grande, porque a dificuldade para eles saírem de casa é gigantesca e eles acabam desanimando. Então, é sobre isso que a gente precisa falar e mudar. Então, a sociedade capacitista, ela enxerga as pessoas sem deficiência como normais e as pessoas com deficiência como uma exceção, como um erro. E a deficiência ela é vista como algo a ser superado, corrigido, curado.
Esse é um cartoon do Ricardo Ferraz. O Ricardo Ferraz é lá da minha cidade, é um amigo querido que participa da ONG com a gente. Ele é bem famoso. Já teve o cartoon dele na Globo, na cartilha da ONU. E aqui a gente vê uma mulher na cadeira de rodas. Ela está sem os braços, sem as pernas, digitando no computador com a boca, do jeito que ela consegue. E em volta dela a gente vê 4 colegas do trabalho. Um está dizendo, incrível, parece um milagre. É inacreditável o que eu estou vendo. Pensei que ela não seria capaz de tal tarefa. E a pessoa está pensando o quê, a mulher? Um dia eles vão se acostumar que não somos um ET. Ela só está querendo trabalhar, fazer o trabalho dela do jeito que ela consegue, né? Ela quer ser vista como uma pessoa. Então, para a gente entender o capacitismo hoje, aqui em 2022, a gente precisa fazer uma breve visita na história. Essa história que não é contada, não é ensinada nas escolas, tem poucos livros, poucos filmes, documentários, mas tem pessoas que estudam isso. Então, eu trouxe aqui um breve resumo, não vou me alongar muito. E aí eu trouxe exemplos de expressões capacitistas que todos nós falamos. Eu, inclusive. Né? Porque eu também sou capacitista, eu também estou aprendendo. Eu também sou reflexo dessa história. Então, quem aí já falou ou fala? Menino, você está cego? Você está surdo? Não está ouvindo o que eu estou te falando? Ou então usa diminutivo, ceguinho, mudinho, anãozinho. Isso tudo você está colocando a pessoa com deficiência lá embaixo, como algo muito ruim, né? Você está usando a deficiência para falar de algo ruim, um defeito da pessoa. Então, acabei de dar uma mancada. Nossa, acabei de dar uma mancada. Ao invés disso, o que a gente pode usar? Eu cometi um erro, né? Porque tem pessoas que mancam. Tem pessoas que não conseguem andar como a gente anda. Vou fingir demência. Você parece um retardado. Nossa, você parece um retardado. Quem já falou isso ou fala aí? Quem está se reconhecendo nessas frases não sabia, tá, gente? Muita gente fala sem pensar porque não sabia que era capacitista. E tá tudo bem errar, né? Mas a partir do momento que a gente toma consciência e sabe que essas frases doem em alguém, porque tem pessoas que falam é mimimi. Ai, mimimi, agora eu não posso falar mais nada. Nossa, que coisa chata, eu não posso falar isso. Sempre falei isso, qual é o problema? Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas as pessoas com deficiência se sentem ofendidas e a gente precisa respeitar. Né? Mimimi é a dor que não dói em você, dói no outro. Então, outra clássica. Nossa, sua filha é tão bonita, Mônica. Nem parece que ela tem uma deficiência. Qual é o problema dela? Problema, a gente brinca que é pagar boleto, né, Magda? Pagar boleto, essa confusão política que está aí no Brasil, tem muitos problemas, a guerra lá na Ucrânia, é problema. A deficiência não deveria ser vista como um problema. Deveria ser vista como mais uma característica humana. Ou então, olha, ele não tem cara de autista. Achei que ele fosse normal. Então, normal, eu aprendi, eu usava a palavra normal também para pessoas, hoje eu não uso mais. Normal é para coisas, é para objetos, régua, é uma medida padrão, normal. Pessoas, nós somos diversas, somos plurais, somos únicos. Então, a palavra normal não serve para pessoas. Alguém inventou usar a palavra normal para pessoas, mas a gente precisa desconstruir isso com a educação. Eu trouxe aqui 4 tópicos que eu achei importante, né, de como o capacitismo afeta as relações parentais. Dentro da minha experiência como mãe atípica e nos atendimentos que eu faço às famílias, o principal que eu trouxe ali, número 1, é a dificuldade em aceitar o diagnóstico. Por que essa dificuldade é tão grande? Por que os pais sofrem tanto? Isso vem muito do capacitismo, né, daquela ideia de que quando um casal engravida, ele pensa: eu quero que meu filho nasça perfeito. Eu quero que meu filho nasça saudável. E o saudável ali não inclui deficiência ou doença rara, né? Enfim, nenhuma condição dessa. Então, quando recebe a notícia, geralmente de um médico capacitista também, que não dá esse diagnóstico humanizado, né? Então, por exemplo, o médico chega para a mãe, é normal, eu escuto isso direto, da mãe chegar e falar, o médico falou, olha mãe, eu sinto muito. A sua filha tem síndrome de Down. Olha, mãe, pai, eu tenho uma notícia difícil para dar para vocês. A vida de vocês acabou. Agora você arruma um quarto confortável, porque o seu filho vai viver lá para o resto da vida. Ele não vai andar, não vai falar, não vai fazer nada, não vai aprender. E aí, como que esse pai e essa mãe fica? É diferente chegar, olha,
o seu filho tem uma doença rara, mas existem instituições, existem famílias que estão aí na internet, lutando, postando. Existe vida depois do diagnóstico. O diagnóstico não é um fim, é um novo começo. Então, não é diferente receber uma notícia, um diagnóstico humanizado? Não muda completamente? E aí alguns até usam a palavra luto, né, do filho vivo, do filho ideal. Aquele filho idealizado, perfeito, é bem diferente do filho real. Então, todos nós, quando engravidamos, deveríamos pensar, existe uma chance de eu ter um filho com deficiência. Existe uma chance de eu ter um filho com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral. Existe uma chance de ter uma intercorrência no parto e meu filho ter uma paralisia cerebral. E o que eu vou fazer com isso? Então, a gente vê o quê? Por causa do capacitismo, a gente vê mães exaustas, né? Por causa do abandono paterno, que é muito grande. Existe uma pesquisa do Instituto Baresi que 78% dos pais abandonam as famílias e os filhos quando descobrem que o filho tem uma doença rara. Eles vão embora. E essa mãe fica sozinha para cuidar. Então, pouco ou nenhuma rede de apoio. Os familiares, os amigos se afastam, porque não sabem lidar com aquela criança diferente. E ao invés de perguntar e aprender, com medo de errar, eles se afastam. E aí essa mãe fica sozinha e ninguém oferece ajuda. As altas demandas, né, de cuidados diferentes, excessivos, elas têm que lutar por direitos básicos, como acessibilidade, como uma vaga para estacionar o carro, uma calçada para o seu filho passar, como uma escola que aceite a matrícula do filho. Planos de saúde, liberar as terapias que o filho precisa. Então, a luta é muito grande. E, com isso, a dificuldade financeira, porque muitas têm que abandonar o trabalho para dar conta desse tratamento que o filho precisa, ou são mandadas embora, que a empresa não entende que elas precisam daquele tempo, né? E, com isso, sobra pouco tempo ou nenhum tempo para cuidar de si. E aí, como que essa mãe que não cuida de si, que não tem tempo para autocuidado, que tem tantas preocupações, vai ter tempo de qualidade com o filho? Não sobra tempo, né? É o excesso de terapias, de tratamento, de cirurgia, de exame, de dificuldade financeira, e tem que comprar uma cadeira de roda, a cadeira de roda é caríssima, uma órtese custa R$2.000, um BiPAP que a minha filha teve que usar agora para respirar à noite, para ela ter uma qualidade de sono, R$8.000. Também essa crença do capacitismo que a mãe acha que ela tem que normalizar o filho. Eu tenho que encher meu filho de terapia porque ele tem que andar, ele tem que falar, ele tem que ficar normal. E a superproteção, que também vem do capacitismo, dessas crenças erradas, desse sentimento de pena, que às vezes é inconsciente. Essa mãe não tem consciência disso. Ah, coitadinho do meu filho, ele já tem deficiência, ele já sofre tanto, então eu vou fazer tudo por ele. Eu vou ajudar e vou fazer tudo por ele. Só que por trás, a gente precisa alertar essas mães que, né, a longo prazo, esses filhos vão ficar mimados, com a baixa autoestima, desencorajados e totalmente dependentes. Eu já fui capacitista com a minha própria filha, essa é a Luísa, e quando ela nasceu, eu me incluía naquela mãe de encher de terapia, eu parei de trabalhar, então eu vivi em função dela. Eu tinha que estimular, todas as brincadeiras eram pensadas em estimular. Não existia brincar livre, como eu brinco com os meus outros 2 filhos. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Então, hoje eu me vejo nesse lugar responsável de conscientizar os outros pais e educadores. Então, eu já quis esconder a órtese dela com calça larga. Eu demorei a oferecer o andador para ela, porque eu achava que ela fosse conseguir andar sem ele. E aí ela caía muito. Então, eu trouxe aqui como uma solução. No Mova-se, essas 3 fotos são das ações do projeto que eu criei. Que a gente vai nas escolas conversar com as crianças, com os adolescentes, sobre essa educação para a diversidade. Então, como tem educação sexual, educação financeira, educação emocional, a educação para a diversidade deveria estar também nas nossas casas, no nosso trabalho, nas escolas. Explicar para essas crianças que deficiência não é doença. Existem algumas deficiências que são decorrentes de doença, mas existem pessoas que têm deficiência e são super saudáveis. É diferente, doença e deficiência. O que é uma órtese? O que é um andador? Para que serve? O que é uma traqueostomia? Aquele buraquinho que algumas crianças respiram. Por que ela se alimenta por sonda e não pela boca? As crianças são curiosas. E, fazendo essa educação, isso evita que, quando elas vão para a sociedade, para a escola, para o parquinho, para o aniversário, e elas se deparam com alguém com deficiência,
elas já não acham estranho, porque elas já viram isso. É um jeito diferente de comer, é um jeito diferente de andar. Tá tudo bem. Então, a gente pode usar recursos como os bonequinhos que a gente fez do projeto. Hoje tem muitos brinquedos inclusivos. Tem Barbie na cadeira de roda, tem Barbie negra, tem Barbie sem cabelo, amputada, gorda. Estou fazendo propaganda da Barbie, mas tem outros brinquedos também. Bonecas com síndrome de Down, carrinho Hot Wheels, cadeirinha de roda. Tem várias opções. Livros, filmes, nós temos muitos. Inclusive, vão lançar aqui também uns livros hoje bem legais. Seguir pessoas com deficiência na internet, para a gente ir aprendendo sobre o capacitismo. E o principal, que é ser exemplo. Nós somos modelo para as crianças. As crianças, elas aprendem o tempo todo com a nossa fala, com o nosso comportamento. Então, a gente precisa proporcionar que essas crianças convivam com pessoas com deficiência, com pessoas pretas, né, com a diversidade humana. Então, se a gente quer ser respeitado, primeiro a gente tem que respeitar. Se eu quero que o meu filho seja empático, primeiro eu tenho que ser empática. Né? Então, qualquer mudança começa da gente. Pais, educadores, professores. Nós não podemos mudar o diagnóstico. O diagnóstico da minha filha é uma doença rara, neurodegenerativa e sem cura. Eu tive que aceitar esse diagnóstico, não tem jeito de mudar. Eu gostaria, mas não tem jeito. Mas a gente pode garantir que os filhos se sintam amados, aceitos, ouvidos, importantes. Isso eu posso fazer todo dia. Chamada de um detento da penitenciária da Louisiana. Oi, filho. Todos os pais precisam lidar com filhos que não eram o que eles esperavam. Os meus pais não queriam um filho gay. Eu queria ver como outras famílias lidaram com isso. Mas não queria me concentrar apenas em famílias com filhos gays. Eu queria ter uma visão bem mais abrangente. Mamãe não consegue deixar de amar o filho. Eu não gosto nem um pouco de pensar que alguém está pesquisando para descobrir a cura para o meu tipo de nanismo. É sempre a mesma mensagem que ouvimos a vida toda. Tem algo errado com vocês e precisamos consertar. Não acho que preciso ser consertada. De certa forma, eu escrevi esse livro para perdoar meus pais. Eu percebi que, ao contar essas histórias, eu acabei por mergulhar na verdadeira essência da família. Alguém aqui já assistiu? Eu recomendo para todas as pessoas lerem o livro. O livro é bem grosso, tem quase 1000 páginas, bem grossão, mas ele é bem completo. E muda completamente a nossa cabeça com relação a um monte de coisa. Mas quem não puder ler o livro, que veja o documentário, que dura 1 hora e pouco. É um resumo do livro, mas já vai ser bem válido. Longe da Árvore. Tem o livro e tem o documentário. Então, a motivação primária de todos os seres humanos é se sentirem aceitos e importantes. É essa frase do Adler, que é, né, a base da disciplina positiva. E numa sociedade capacitista e preconceituosa, como é que fica o senso de aceitação e importância das pessoas com deficiência? O resultado disso são pais e filhos totalmente desencorajados. Né? Então, como educadores, o que a gente pode fazer? Muita coisa. Então, o encorajamento é o espaço que nós criamos para fazer com que os outros se tornem seus melhores eus. Essa é a Luísa, 19 anos, já falei jornalista, fazendo faculdade de jornalismo, influenciadora digital, palestrante. Viajou esse ano para São Luís do Maranhão, sozinha. Sozinha, que eu digo, sem a mãe, o pai, a família. Pela primeira vez, ela viajou com uma amiga da idade dela. A Luísa, ela precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para abotoar uma calça, para amarrar um sapato. E ela se jogou não, né? A gente preparou ela, mas estou falando assim, porque ela foi para bem longe, passou 5 dias, viveu experiências incríveis. Foi um momento muito difícil para mim e para ela, mas foi uma experiência incrível, porque eu acreditei na educação que eu dei a ela. Ela é dependente, mas ela tem autonomia de tomar decisões. Ela precisa de ajuda física, mas isso não impede que ela trabalhe, que ela estude, desde que tenham pessoas ajudando, apoiando e que tenham acessibilidade para ela chegar no local. Então, por trás de um filho que acredita em si mesmo, existem pais que acreditaram nele primeiro. A Luísa, nas palestras dela, ela fala, isso não é uma fala minha, é fala dela. Eu só sou quem eu sou porque eu tenho pais, família, que me apoiaram, me incentivaram, me deram condições para estar onde eu estou hoje.
Luísa com S, Pitanga. @Luísa Pitanga com S. Ela não vai entender nada, que ela vai ganhar uns seguidores lá agora, né? Então, a transformação que a gente precisa, ela é humana e passa pela educação. A parentalidade positiva e consciente, ela é uma ferramenta poderosa de transformação social. Só podemos mudar o mundo se mudarmos a nós mesmos. Eu já estou encerrando, tá? Vou ser pontual. Sendo mais conscientes, buscando informação, se colocando nesse lugar de escuta, aberto para aprender, para rever as crenças, saindo da nossa bolha, do nosso privilégio e deixando-se afetar pela dor do outro. Assim, nós estaremos contribuindo para um mundo melhor, mais humano, respeitoso, empático e feliz, que eu acredito que seja o desejo de todos que estão aqui, buscando aprender hoje, nessa semana, nesse final de semana no Congresso, né? Então, eu trouxe agora, para finalizar minha fala, um vídeo de um trechinho do Fantástico, que exatamente há 1 ano atrás a gente estava lá gravando, no Rio. Eu saí daqui do Congresso, no dia seguinte fui para o Rio gravar, e eu trouxe um trechinho que tem uma fala muito importante da Luísa, que eu gostaria que vocês ouvissem. Um dia veio a tarefa da escola. O que você quer ser quando crescer? Ela respondeu, bailarina. Aí eu, na hora, fiquei triste, porque eu falei, gente, como que ela vai ser bailarina se ela não consegue nem andar? A cabeça da adulta aqui, impossível. Pensei, impossível. Aí fiquei sofrendo. Ela entrou numa turminha e com 6, 7 anos ela começou a apresentar no palco do teatro e emocionar todo mundo. E, né, todo mundo fica muito tocado. Uma dança que girava em torno de mim. Tipo, vamos mostrar aqui a criança com deficiência para ser a superação do negócio. Nunca foi nesse intuito. Eu tava ali, junto com as meninas, fazendo a mesma coisa que elas faziam de uma forma adaptada. Do seu jeito? Do meu jeito. E eu sou diferente delas, mas eu não me senti inferior. Eu sempre fui a única pessoa com deficiência nos espaços que eu ocupava, né? Então, a única da minha sala, a única do cursinho de inglês. E ali começa a ter um choque. A pessoa com deficiência ainda é muito marginalizada, é muito escondida. Você se entende como um erro. Então, eu achava que eu era o erro. Eu achava que eu que era errado por não conseguir subir uma escada e não a falta de uma rampa que era o erro. Hoje, eu com 18 anos, falo isso porque eu percorri um caminho muito longo. Já tive momentos de não gostar de quem eu era, mas eu fui trabalhando isso e fui entendendo que como eu tinha uma doença degenerativa, não ia adiantar eu brigar com isso, não ia adiantar. Eu quero que a gente consiga ocupar os espaços. O meu grande objetivo é que quando eu for uma adulta, consigam ver um mundo diferente desse que eu vivo. Para mim, esse é o objetivo. No início de dezembro, a parceria da ONG com uma companhia de dança deu frutos mais uma vez. E a Mônica e a Luísa puderam subir ao palco de novo. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Esse é o meu corpo, essa é a maneira que eu vim ao mundo e eu tenho que lutar por respeito, por aceitação e não para mudar quem eu sou. Eu sou maior do que era antes. Não adianta só a pessoa ficar, eu tenho empatia, eu me emocionei com a história de vocês, mas não ir para a prática. O que é que você pode fazer para mudar essa realidade dessas pessoas que estão sofrendo? E assim eu agradeço, emocionada, com essa pergunta. O que você, cada um pode fazer para mudar essa realidade? Obrigada. Passa a bola. Uau. Tem que fazer vênia mesmo, né? E eu tô acostumada, hein? Esse é meu mundo. Obrigada. Mas a gente se vê, né?